Olá, você que se liga nas redes sociais da TV Ceará. Hoje a gente conversa mais uma vez com o professor e cientista político Cleiton Monte. Cleiton, obrigado aí por mais uma vez atender a TV Ceará. E eu já queria fazer um resumo aqui do dia de hoje, né? Um dia que foi, no mínimo, muito movimentado, né? A gente teve o discurso pela manhã, às 11 da manhã, do ex-ministro agora Sérgio Moro, da Justiça. E agora há pouco, final da tarde, 5 da tarde, o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. No primeiro pronunciamento do Sérgio Moro, foi bem contundente, apesar da fala tranquila do ex-ministro, foi bem contundente. Eu destaco 2 pontos, Cleiton, que foram a questão da exoneração do diretor da Polícia Federal, o Aleixo, onde o ex-ministro Sérgio Moro declarou que ele não tinha a intenção de deixar o comando da PF e também que não participou dessa assinatura do Diário Oficial que consumou a exoneração do Aleixo, e também a intervenção do Bolsonaro em fazer essa substituição, botando os interesses aí do Bolsonaro pessoais acima da decisão técnica que ele sempre expôs, né, que seria o critério dele. Como é que você enxergou aí esse discurso, esse pronunciamento final aí do ex-ministro Sérgio Moro? Bem, eu quero agradecer novamente o convite seu, Leonardo, da TV Ceará, né, que é uma TV comprometida com os grandes debates, com uma discussão quente e com um debate realmente sério e plural. Isso é muito importante. A gente está vivendo um momento tenso, incerto, inédito, a gente pode chamar de várias coisas, né? E que traz uma série de pontos para que a gente possa pensar, né? Com relação ao pronunciamento do agora ex-ministro Sérgio Moro, o que é que a gente percebe, o que é que consegue? Primeiro, a gente tem que levantar uma questão que é muito importante para quem está nos acompanhando. A eleição de 2018 do presidente Bolsonaro, ela foi uma eleição que ela foi muito em cima, ela se utilizou muito do espólio da Operação Lava Jato. O Bolsonaro ele se apresentava como um personagem antipolítico, apesar de ter mais de 30 anos de vida pública, de deputado. Ele se apresentava como antipolítico e se apresentava como uma figura que, basicamente, tentava surfar nos movimentos anticorrupção, que ressurgiram no Brasil a partir das manifestações pró-impeachment da presidente Dilma, né? E o coroamento desse casamento, esse casamento entre Bolsonaro e a Operação Lava Jato, o coroamento desse casamento foi a indicação e posterior nomeação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Porque os apoiadores, parte da opinião pública, principalmente de uma classe média que é mais sensível a esse tema da corrupção, segundo várias pesquisas de opinião, a presença do juiz Sérgio Moro no governo daria uma respeitabilidade, um maior prestígio ao governo. Então, o que é que a gente percebe a partir de hoje? A demissão, né, o pedido de demissão do ministro Moro significa um afastamento de parte da opinião pública, de uma base importante do presidente Bolsonaro, de uma base importante que o acompanhava, né? Essa parte da opinião pública, ela, de certa forma, a gente está percebendo, vendo hoje os movimentos das redes sociais, que apoiava o governo, passa, de certa forma, a ver com mais crítica e a se afastar um pouco da imagem do bolsonarismo. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O Sérgio Moro não representa só ele mesmo no ministério, ele representa um grupo, uma parte, um movimento importante do judiciário que buscou de uma forma extremamente polêmica, né? Assim, aí a gente tem outro debate sobre os métodos da Operação Lava Jato, não é o caso aqui, mas que conseguiu um certo prestígio, um certo holofote, e foi, de certa forma, catapultado a um ponto, a uma lógica de herói nacional. Né? A gente então, notou ao longo do dia,
esse derretimento aí, tanto pelas redes sociais, tanto com associações de magistrados, associações de delegados da Polícia Federal, reiterando o apoio ao Moro. E a gente então, notou um pouco que se esvaiu muito do apoio ao presidente, né? Até esse pronunciamento dele agora. Isso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que você até mencionou no início da sua fala, é as acusações que o ex-ministro Moro fez, né? Acusações de ingerência e de arbitrariedade política, que foi justamente a crítica que o Bolsonaro sempre fez aos governos anteriores, né? Por que o Bolsonaro ele foi alçado à condição de presidente? Inclusive, Cleiton, permita-me interromper rapidamente. O Sérgio Moro fez uma declaração que vai repercutir ainda por muitos dias, que foi um elogio aos governos do PT que deram autonomia à Polícia Federal. Isso. Ele coloca isso, ele foi bem direto com relação, até mesmo porque se a Polícia Federal e as agências de controle nos governos petistas, se elas não tivessem tido autonomia, os escândalos de corrupção que a gente está sabendo hoje, eles não teriam chegado à tona, não teriam sido trazidos à tona e não estariam disponíveis para que as pessoas tivessem ciência dos acontecimentos. Mas as acusações que foram feitas pelo ministro Sérgio, diferente da saída do ministro Mandetta, o ministro Mandetta ele saiu do governo na semana passada de uma forma muito diplomática, né? Ele elogiando o presidente elogiando ele. Então, parece que foi ali um acordo de amigos para que não tivesse conflitos, né? Agora a saída até porque a gente está no meio de uma pandemia, né? Isso. Então, assim, essa saída do ex-ministro, agora ex-ministro Moro, ela foi uma saída atirando. Então, ele fez acusações seríssimas de ingerência, de arbitrariedade, de posicionamento político, de tentativa de interferência da Polícia Federal, que é justamente todos os pontos que foram criticados na época, candidato Bolsonaro, que foram as grandes bandeiras do Bolsonaro e que foram as grandes bandeiras dos seus aliados. Então, eu acredito que essa fala do Moro, ela vai repercutir bastante. A gente tem que ver como é que ela vai repercutir no Congresso Nacional, né? Como é que os líderes do Congresso Nacional... na PGR já, né? A PGR solicitou a abertura de inquérito ao STF para averiguar essas denúncias aí do Moro, né? Era para ser um pronunciamento, acabou sendo uma denúncia. Perfeito. Né? Isso quer dizer que o fato ainda vai ter muitos desdobramentos, né? Ele não ficou só na despedida do Moro. Então, a Procuradoria vai investigar, a imprensa vai continuar a discussão. Então, eu penso que o presidente ele está no momento mais isolado desde que ele assumiu a presidência da República, porque para que a gente entenda a importância do Moro para o Bolsonaro, a gente tem que entender o que é que compõe o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ele tem vários núcleos, né? Ele tem vários grupos de apoio. Ele tem um núcleo de parte do mercado, que são os liberais, que tem na figura do Paulo Guedes digamos assim, um guia, um mentor, um ícone, e tem uma parte também, um grupo muito importante que apoiou o Bolsonaro na campanha, que é formado por parte da opinião pública, parte importante da opinião pública, que foi muito tomada pelo sentimento antipetista, e esse sentimento antipetista, ele se retroalimentou com a lógica da Operação Lava Jato, né? Então, eles estiveram junto, o antipetismo e a Operação Lava Jato, e, de certa forma, o que a gente vê a partir de hoje é que o presidente ele abre mão, ele se afasta, ele não conseguiu conduzir essa crise com o ministro da Justiça, ele não conseguiu explicar o afastamento de uma forma coerente, contundente, o afastamento desse funcionário da Polícia Federal. Do Valeixo, Maurício Valeixo. Do Valeixo, né? Então, assim, o que ainda poderia, de certa forma, salvar um pouco a narrativa do presidente seria se ele viesse a público hoje
depois do pronunciamento do Moro, e tivesse dito que descobriu alguma coisa, alguma irregularidade, algum tipo de excesso por parte desse funcionário público, que é o que não ocorreu. Eu não percebi, eu assisti a fala do presidente Bolsonaro, ele demonstrou bastante cansaço, nervosismo em alguns pontos, falou sobre vários outros assuntos que nada tinham a ver com essa questão do ministro Moro e da Polícia Federal, e não explicou, de fato, ele citou apenas que gostaria de alguém da Polícia Federal que pudesse interagir com ele, né? Então, assim, fica parecendo algo extremamente obscuro, né? Assim, por quê? Porque delegado, superintendente da Polícia Federal não é para estar interagindo com o presidente da República, isso não é algo republicano. Né? Você falou o que aí é republicano, a Polícia Federal tem que ter autonomia, né? Você falou aí, Cleiton, no isolamento do presidente, o momento mais isolado dele no governo até então. E aí ele apareceu nesse pronunciamento agora das 5 da tarde, que durou 45, 46 minutos, e levou todos os ministros e levou o filho para ficar ali atrás de apoio. E aí, nesse pronunciamento, ele mencionou que o Moro condicionou a troca do Valeixo à cadeira, a indicação do Moro à cadeira no STF, né? E, além disso, mencionou vários discursos desconexos, como a sogra, o filho mais novo, a questão do aquecedor da piscina, enfim, várias coisas. O Inmetro. Um Inmetro, tacógrafo, enfim, fez uma salada e acabou dizendo que, no final das contas, é ele que decide. Ele tem a prerrogativa de escolher a diretoria da Polícia Federal. E o Moro já tinha deixado claro, e todo mundo viu na época do início do governo Bolsonaro, que o Moro teria carta branca para agir no Ministério da Justiça. Não foi isso que a gente viu agora, porque o Moro não queria a saída do Valeixo, o Bolsonaro queria, e o Bolsonaro conseguiu o que ele queria. E aí eu aproveito para fazer o gancho com a escolha do procurador-geral, que o Bolsonaro também, todos os presidentes têm o direito de escolher quem eles quiserem, mas geralmente todos os presidentes seguem a lista tríplice. Então o Bolsonaro realmente escolhe, ele não segue os rituais tradicionais do cargo, né? É importante esse debate que você está levantando, Leonardo, porque realmente, de fato, constitucionalmente, cabe ao presidente nomear e exonerar servidores, funcionários que estão em cargos comissionados de livre nomeação. Isso aí, ele até, inclusive, ele citou o artigo, isso aí não há dúvida. Mas, assim, vamos pegar pela lógica, né? Um presidente da República, ele tem que comandar, no caso, o Bolsonaro, ele comanda 22 ministérios. A gente está em meio a uma pandemia gravíssima, né? Assim, que exige o esforço, a atenção, ou deveria exigir o esforço e a atenção diário do presidente da República. Então, por quê? Qual é o sentido? O que explicaria, essa a minha questão, eu acho que é isso que deve estar atormentando parte da sociedade brasileira. O que explicaria o presidente, nesse momento, parar o esforço de combate à pandemia, que está realmente, que deve concentrar e deve tomar toda a nossa atenção, parar isso para afastar um integrante da Polícia Federal, né? Por que isso está acontecendo? Porque isso virou prioridade, isso joga, né? Por que isso virou prioridade? Por que o presidente foi perder tempo com isso? Por que o presidente foi gastar o seu tempo tendo uma reunião com o ministro da Justiça para isso? Isso não poderia ficar para depois? Isso não poderia ser discutido futuramente? Então, é algo extremamente grave para a presidência da República. A gente tem que destacar também, Leonardo, vou aproveitar, para o fato de que o ministro da Justiça, ele perdeu, desde que ele entrou no governo, ele perdeu grande parte do seu prestígio político, né? Apesar de ser o ministro, sempre ser listado
como o ministro mais popular do governo, mas ao longo desse 1 ano e alguns meses de Ministério da Justiça e da Segurança Pública, o Moro ele colecionou uma série de falhas, uma série de incoerências, né? Ele não conseguiu articular com o Congresso Nacional, ele não conseguiu fazer valer o pacote tão famoso, o pacote de segurança, ele não conseguiu viabilizar o seu Às vezes pacote beirava a anticorrupção. ingenuidade, né? Os Ele pacotes não que ele conseguia tentava propor. negociar com isso. Ele Pacote foi para o anticrime. Ministério. Isso, ele foi para o Ministério da Justiça ainda muito mergulhado naquela popularidade de juiz de primeira instância, né? Sendo que o cargo de ministro da Justiça ele exige uma articulação política que o ministro não teve, né? Por exemplo, o Moro ele foi muito criticado na conduta dele com relação ao motim aqui dos policiais militares aqui do Ceará. Faltou mais seriedade, faltou mais contundência, faltou mais uma postura mais efetiva. Outra crítica que o Moro recebeu com relação às várias denúncias que chegavam com relação aos familiares do presidente, né? O Moro sempre buscou vender a imagem de uma personalidade ética, moralmente respeitável. Então, assim, por que o ministro não se posicionava com relação ao caso suspeito, completamente suspeito, do Queiroz, o caso suspeito dos filhos do presidente, negociações suspeitas, enfim. Então, ele se omitia em alguns momentos. Ele estava se tornando um ministro apagado dentro do governo federal, e ele, como ele mesmo disse, estava vendo a biografia política dele, a carreira A dele reputação, né? se perdendo, a reputação dele se perdendo, né? Então a gente tem que destacar isso também, como o ministro Moro ele foi se apagando e se perdendo dentro de uma série de omissões, né? Porque aquele juiz que demonstrou força, que demonstrou garra, que se tornou símbolo nacional de combate à corrupção, por que ele não se manifestou com relação às denúncias envolvendo milícias, né? Por que ele não tomou um posicionamento mais contundente com relação ao assassinato, às investigações do assassinato da vereadora Marielle? Então, assim, são esses buracos na trajetória dele como ministro que também ficaram, de certa forma, contribuíram muito para reduzir esse prestígio que ele tinha antes de entrar no governo. A própria entrada dele no governo federal já foi muito polêmica, né? Porque ele foi extremamente questionado pelo fato dele estar envolvido, dele fazer parte da investigação com relação ao ex-presidente Lula, e ele está envolvido na impugnação, no afastamento e na prisão do ex-presidente Lula. Isso, de certa forma, beneficiou, mesmo que indiretamente, o então candidato Bolsonaro. Então, ele caiu em uma série de incoerências, em uma série de contradições, e agora, na sua saída, né, no seu afastamento, ele sai, ele cai, mas ele cai atirando, e eu acredito que ele vai dar ainda muito trabalho para o governo. Cleito, só para a gente encerrar, a gente já está com o tempo aqui estourado. O ex-ministro Sérgio Moro, tá difícil acostumar, né? Tuitou 2 vezes agora, uma agora recente, uma hora depois desse pronunciamento do Bolsonaro. O primeiro foi o seguinte: a permanência do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do diretor-geral da PF. E aí, agora há pouco, ele tuitou novamente falando o seguinte: de fato, o diretor da PF, Maurício Valeixo, estava cansado de ser assediado desde agosto do ano passado pelo presidente para ser substituído, mas ontem não houve qualquer pedido de demissão, nem o decreto de exoneração passou por mim ou me foi informado. E aí a gente tem esse discurso enorme do Bolsonaro, simplesmente confrontando quem está falando a verdade. É uma tática que parece ser a rotina aí desse governo, que é causar um pouco de confusão.
O que a gente pode projetar aí para esses próximos dias? A gente pode projetar, Leonardo, uma disputa de narrativas, a fala do Bolsonaro contra a fala do Moro, independente de quem possa estar falando a verdade ou não. Isso vai desgastar o governo, porque você vai ter todo um número de ministros, você vai ter uma cobertura muito negativa por parte da imprensa, você vai ter uma estratégia defensiva por parte do governo. Então, só esse desgaste já disputa vinha também desde que o Bolsonaro se aproximou do Centrão para tentar desidratar o Maia. Sim, né? Isso. Então, assim, e isso oferece mais munição à oposição, né? É outra coisa também que a gente tem que se perguntar. Como é que a oposição vai lidar com isso? Como é que a oposição vai trabalhar com essa denúncia? Não apenas a Procuradoria-Geral da República, mas a oposição parlamentar. Como é que os partidos de oposição, como é que as lideranças de oposição elas vão se manifestar com relação a isso? Elas vão partir para cima, vão realmente investigar ou vão esperar a poeira baixar, a situação da pandemia se estabilizar mais? Eu acho que é esse o grande pandemia é o que diferencial. segura o Bolsonaro no cargo agora? Eu acredito que o cálculo das lideranças partidárias, se for levado em consideração a pandemia e os esforços de combate ao coronavírus, eles podem protelar, podem deixar para depois essas investigações. Isso pode beneficiar o Bolsonaro, porque pode, de certa forma, dar tempo a ele, né, de reformular as suas estratégias e até dispersar um pouco o seu alvo, pensar em outras formas de lidar com a opinião pública. Agora, se as lideranças políticas, principalmente as de oposição, entenderem que esse é o momento ideal, podemos pensar, por exemplo, o caso do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entenderem que esse é o momento ideal de partir para cima para o presidente, a gente vai ter aí uma avenida ampla e extremamente aberta para um processo de impeachment. Cleiton, queria te agradecer aí mais uma vez por conversar com a gente, dar uma luz aí no que está acontecendo, dar uma organizada nos fatos, né? Porque está muito complicado botar isso no papel, né? A gente diz que nem um seriado do Netflix seria tão cheio de reviravoltas quanto esse roteiro aqui do Brasil atual. Cleiton, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Leonardo. Grande abraço. É isso aí, a gente volta com mais notícias para você aqui no canal da TVC. Um abraço.